Eleições. Certamente eleições despertam um debate acalorado naquele grupo do Zap da família. E se você quer saber o que as eleições têm a ver com a prova do Enem, bom, senta o dedo no like, se inscreve no canal que nós temos mais um vídeo para trabalhar com vocês. Afinal de contas, aqui a gente fala sobre história, a gente fala sobre vestibulares, a gente prepara o aluno para gabaritar a prova que ele quiser, desde que tenha humanas, tá? E se você puder nos ajudar com qualquer valor para aprimorar o nosso material, melhorar a qualidade do nosso trabalho, financiar a nossa equipe para que a gente possa produzir mais conteúdo para você, tem um QR Code aqui que você pode me ajudar com qualquer valor, tá? Saiba que qualquer valor que você mandar pra gente vai ser muito bem recebido, afinal de contas, você vai estar contribuindo pra gente crescer. Mas sabe o que é que contribui mesmo? O seu like. Dá o seu like no vídeo e senta aí na cadeira para assistir, porque vem muito conteúdo para vocês. Bom, como nós falamos nos vídeos anteriores, a prova do Enem ela é dividida entre competências e habilidades. Ela é composta por competências e habilidades. Já falamos da competência 1, cultura e identidade. Já falamos da competência 5, cidadania e democracia. E hoje é dia para falar dela, a maior de todas. Foi exatamente por isso que eu deixei ela para o final. A competência 3, que é a competência que trata sobre a atuação das instituições sociais, políticas e econômicas e os seus conflitos, né, no tempo e no espaço. Afinal de contas, ela vai tratar de uma série de questões que envolvem as instituições da sociedade, como, por exemplo, família, escola, as instituições políticas, como, por exemplo, o Estado, as instituições econômicas, como, por exemplo, os modelos econômicos que foram implementados ao longo da história. E olha, dessa competência existem 5 habilidades que podem ser trabalhadas. E no tema do vídeo de hoje, a habilidade que pode ser trabalhada na competência 3 é a habilidade 12, avaliar o papel da justiça na sociedade. Paulo, mas o que é que isso tem a ver com eleições? Tudo! Afinal de contas, como vocês bem sabem, a história das eleições no Brasil é uma história muito complicada. Para começo de conversa, o nosso primeiro modelo de eleição se dá durante o primeiro reinado, quando o voto ainda era indireto e censitário. Ou seja, era um voto extremamente restrito. A maioria da população não podia votar, afinal de contas, a maioria da população era composta por escravizados e pessoas muito pobres. Um detalhe, mulheres também não podiam votar. A esperança de uma mudança nesse sistema de participação política se dá com o advento da República. No entanto, contudo, porém, todavia, a República Brasileira, a nossa primeira república a ser implementada, é uma república que vai ter um caráter oligárquico e que vai preservar os mecanismos de exclusão social tão fortemente marcantes na nossa sociedade. Por exemplo, não se tem mais voto censitário na República. O voto vai ser de sufrágio universal, mas apenas para aqueles que eram alfabetizados, o que significa dizer que a maior parte da população continuava de fora. No entanto, você está no Brasil, né? E no Brasil tudo se dá um jeito. Os coronéis, que era a classe dominante que controlava a República Velha, estabeleceu que o critério de alfabetização era apenas assinar o nome. E assim eles conseguiam mobilizar as suas massas camponesas através do voto de cabresto para votar nos candidatos que eles apontassem, muitas vezes até eles próprios. Esse sistema de voto de cabresto estabeleceu uma série de manipulações no sistema eleitoral, marcado por fraudes, violência e muito conflito. A esperança de mudança se dá durante a Era Vargas. Naquele momento, é criada a Justiça Eleitoral, que foi tema da prova do Enem 2015. Vale a pena você conferir aqui no vídeo essa questão. Naquele momento, Vargas, além de acabar com o voto de cabresto, que era favorecido porque o voto era aberto, ele vai estabelecer um voto secreto. Então, além de fazer isso, de fazer o voto secreto, Vargas também criou a Justiça Eleitoral, um mecanismo, um órgão federal que serviria para fiscalizar as eleições. Mas olha, isso não quer dizer que as fraudes acabaram, isso não quer dizer que a violência acabou. As eleições continuaram sendo muito violentas ao longo da história brasileira. E olha que mesmo com a criação do voto secreto, as pressões dos coronéis, as pressões dos fazendeiros, as pressões das elites, especialmente na área rural no Brasil, continuaram muito fortes.
Todo esse processo de fraude e escândalo eleitoral permeou a nossa história política. Além disso, é bom lembrar que havia um sistema político do qual o cidadão não se sentia representado e muitas vezes votava para protestar. Ué, Paulo, como assim? Gente, nós votamos até em rinoceronte. Por exemplo, lá nos anos 40 e 50, o macaco Tião foi eleito e o rinoceronte carcareco foi eleito também. Nós votamos nesses bichos como forma de protesto para ridicularizar o sistema eleitoral. Vem a ditadura e, como vocês sabem, durante a ditadura, o sistema eleitoral ele era restrito para o legislativo, não havia ali eleições para o poder executivo, e as eleições para o executivo só vão ser retomadas na República Nova com o advento da Constituição de 88. E aqui nós temos muitas novidades. Por exemplo, em 1988, com a elaboração de uma nova Constituição, estabeleceu-se que os analfabetos teriam direito a voto, ainda que de maneira facultativa. Tá? Então, esses indivíduos que foram excluídos ao longo de toda a história política brasileira poderiam agora votar. Paulo, e a questão das fraudes e corrupção e as equivocadas formas de contagem de voto? Pois é. Isso começa a mudar a partir de 1996, quando a gente estabelece o sistema de urna eletrônica. E aí a fidelidade do voto aumentou. A confiança no sistema eleitoral também aumenta muito. Afinal de contas, o moderno sistema de urna eletrônica permitiu uma maior segurança na contagem dos votos e no sistema ou processo político eleitoral brasileiro. Em 2010, a gente estabeleceu até biometria para garantir e assegurar o voto do eleitor, a fidelidade e a fidedignidade do voto do eleitor. É claro, eu sei que a gente tem muito a melhorar, a gente tem muito a aprimorar no nosso sistema eleitoral, principalmente nos mecanismos de combate ao voto de boca de urna, as pressões eleitorais, a compra de votos que ainda existe no Brasil. Mas convenhamos, que a gente melhorou bastante, a gente melhorou. E que nossa democracia está cada vez mais consolidada, com certeza está. Vamos ajudar a fortalecê-la ainda mais. E especialmente resolver um problema que nós não conseguimos resolver ainda, que é a situação do sistema de representatividade, que ainda é muito complexo no Brasil. Bom, tudo isso está vinculado à competência 3, que é uma competência que corresponde a 30% da prova. E essa questão do Enem 2015, além de ser da competência 3, compreende a habilidade 12, avaliar o papel da justiça na sociedade brasileira. É bom lembrar que dentro da competência 3, em ordem decrescente, as habilidades mais cobradas são 15, 14 e 12. Fica ligado nisso e a gente se vê no próximo vídeo.